Amados, boa noite a todos. Enfim, chegamos à quarta-feira, dia 10, véspera de nosso culto de aniversário, amanhã, quinta-feira, dia 11, às 20 horas. Queremos, com muito prazer, saudar os irmãos que nesta ocasião nos acompanham em suas casas ou venham a acompanhar os que vierem a acessar posteriormente. Quanto ao nosso culto tão esperado de amanhã, esperamos aqui as pessoas que estejam inscritas. Como temos falado tantas vezes, nós poderemos dispor de 80 lugares na nave do templo e na sua galeria. Todos os protocolos serão cumpridos, não é? O distanciamento, a não aglomeração, a saída depois orientada, pouca permanência na propriedade da igreja após o término, chegada no horário, não é? E confirmando sua inscrição, e esperamos assim conduzir o trabalho deste dia de aniversário quando completamos 99 anos e iniciamos o período do nosso centenário. Graças a Deus, Ele nos trouxe até aqui e vai nos conduzir nessa celebração de amanhã, quinta-feira, e de domingo, com a presença do pastor Elildes conosco. Meus amados, que Deus nos dê um culto abençoado, ou que nós tudo possamos fazer, ou devemos fazer, para que esse culto seja aceito no coração de Deus. Com essa intenção, nós vamos iniciar o nosso culto, convidando o irmão Wagner Pereira Fritz para nos conduzir nessa oração inicial. Então, oremos ao Senhor, acompanhando o irmão Wagner. Pai amado, Pai querido, te peço, Senhor Deus, por esse culto de intercessão, Senhor Deus, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, em todas as famílias, meu Pai, reunidas, Senhor Deus, que eles possam estar ouvindo a Tua transmissão, meu Pai. Que todos os lares, Senhor Deus, o Senhor esteja, Senhor Deus, presente com a Tua benevolência, meu Pai. Fique conosco, Senhor Deus, e dê ao mensageiro dessa noite, Senhor Deus, sabedoria para trazer a mensagem, Senhor Deus, que vai de encontro em nossos corações. Guarde Teu povo, meu Pai. É isso que eu te peço, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Após essa oração, nós temos uma palavra bíblica pequena, mas de grande impacto na nossa vida. Do livro de Provérbios, capítulo 16, verso 20, nós separamos essa frase aqui: feliz é aquele que confia no Senhor. Mais uma vez, feliz é aquele que confia no Senhor. Então, com isso no coração, uma grande verdade, nós vamos cantar Segurança, que é no nosso cantor cristão 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Cantemos.
tendo cantado essa grande verdade que nos conforta e aquenta, né? Aquece o nosso coração, vamos ter o nosso período de oração pelo centenário da igreja, pelos 99 anos da vida da nossa igreja. E quem vai nos conduzir nessa hora é a irmã Valéria Cristina da Silva Urgeda. Então, oremos suplicando a Deus pelos 99 anos da igreja, por esse tempo de comemoração com a irmã Valéria. Senhor Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelo aniversário da nossa igreja, pelos 99 anos sustentado, Deus amado, pela Tua poderosa mão. Obrigada, Senhor, porque vidas têm sido salvas, famílias têm sido salvas, resgatadas, Senhor. Muito obrigada, Deus amado, porque todo o propósito do Senhor nessa obra vem se cumprindo, Deus. Muito obrigada, Deus amado, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor move os nossos corações para que possamos, em nome de Jesus, levar o seu nome avante. Fazer, Deus amado, que todos vejam, creiam, que todos, Senhor, venham em nome de Jesus ouvir o teu nome e no tempo do Senhor render-se aos seus pés. Senhor, muito obrigado pelo ministério do pastor Elias, que tem sustentado, Deus amado, porque o Senhor tem sido com ele em todo o tempo, Deus amado. A tua palavra nos afirma: aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Assim tem sido, Deus amado, na vida desse ministério, porque começou há 99 anos atrás. E hoje estamos aqui gratos, Deus amado, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo. O Senhor, Deus amado, tem nos orientado, tem alegrado os nossos corações. Muito obrigada, Deus, porque sem o Senhor nada podemos fazer, mas o Senhor tem estado conosco todos os dias e por conta disso estamos aqui mais um ano comemorando, Deus amado, o aniversário da nossa igreja. Gratidão, Senhor, é que temos nos nossos corações. Gratidão, Senhor, é o que temos para neste momento e em todo o tempo lembrar que o Senhor é o nosso Deus. Obrigada por tudo, Senhor. Agradecemos porque o Senhor tem sido o sustento da nossa igreja. 99 anos do Senhor na vida da nossa igreja. Muito obrigado por tudo. Abençoa, Deus amado, cada membro, cada dirigente, cada ministério, Deus Senhor. Abençoa, Deus amado, todos aqueles que estão envolvidos para que essa obra cresça, avance cada vez mais no Senhor, na tua graça, no teu conhecimento. Muito obrigada, Senhor. Abençoa cada família, abençoa aqueles, Deus amado, que estão nesta boa obra. Senhor, a família daqueles que não estão mais conosco, Deus amado, mas ainda tem aqui na tua igreja a sua descendência, Senhor. Oh Deus, tu és um Deus de amor, o Deus de paz, o Deus que não nos traz confusão quando estamos no mesmo espírito. Graças ao bom Deus por esses 99 anos da sua igreja. Muito obrigada. Que a bênção do Senhor seja com cada membro dessa igreja. Que a bênção do Senhor seja sobremaneira na vida do nosso pastor, na vida daqueles que estão junto com eles, na vida de todos, Deus amado, que estão envolvidos para que possamos falar
uma só língua, Deus amado, um só Espírito. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Deus amado, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Parabéns pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus. Parabéns pelo aniversário da nossa igreja. Gratidão, gratidão, Senhor. É o que nós temos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados, nosso tempo de dedicação de vidas e bens. Tenho falado, né? Sempre nesse momento que novo ano para a igreja, momento da nossa dedicação. Não haveria momento mais oportuno do que nessa hora dizermos ao Senhor com toda limpeza, com toda singeleza de coração: Senhor, eu renovo a minha dedicação de vida ao Senhor. Eu desejo fazer mais e mais para a obra do Senhor nesse tempo tão festivo. Vamos dar graças a Deus por estar vivendo esse momento. Quanta gente lá atrás olhou para a chegada desse dia e nos é dada a oportunidade de estar aqui nessa ocasião do centenário da igreja. Oremos então, dediquemos então as nossas vidas enquanto oramos ao Senhor, lembrando que nossos dízimos são bem-vindos, amigos têm também colaborado e nós agradecemos, aí estão as contas da igreja, então atitude de oração. Vamos passar por esse momento de dedicação de nossas vidas e nossos bens. Para louvar a Deus e agradecer por essa hora, nós vamos convidar a irmã Aline Neves Andrade Chian, chegada há pouco tempo na nossa igreja, mas já tão bem entrosada conosco. Irmã Aline nos conduzirá nessa hora em oração de gratidão. Oremos com a irmã Aline. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos primeiramente, Senhor, te agradecer por esta oportunidade, que mesmo sendo de uma forma virtual, Senhor Deus, não estando presente na tua igreja, mas estando presente no corpo de Cristo, queremos assim te render louvores. E nesse exato momento, Senhor, queremos te agradecer por tudo que tu tem feito pelas nossas vidas, que as nossas vidas possam retratar gratidão e reconhecimento por tudo que tu fazes. E queremos aqui, Senhor Deus, te apresentar cada pedido, cada oração, cada clamor, para que chegue diante de ti e diante, Senhor, da tua sabedoria e diante das tuas misericórdias, tu possas, Senhor Deus, dar a devida resposta. Tu possa acalmar o coração, alegrar e dar o direcionamento. E que nós possamos entender e aceitar a tua direção. Por isso, Deus, queremos em primeiro lugar te agradecer e reconhecer que tu és Deus e tu sempre farás o que for preciso e o que for melhor para as nossas vidas. E que as nossas escolhas e as nossas orações e as nossas palavras
todas sejam guiadas pelo teu Santo Espírito, pois sendo assim, saberemos que tudo que falarmos, pedirmos ou fizermos está de encontro ao teu coração. Te oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus amados, chega a hora da nossa meditação bíblica e nós temos o prazer de chamar para nos trazer a palavra dessa noite o pastor Miguel Jacó Mendes Cupanichim. O pastor Miguel está conosco já há bastante tempo e nós nos alegramos com o seu trabalho. Neste ano estará nos ajudando no Comitê de Ação Social, capelão hospitalar, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, tem ajudado muitas vidas. Naquele momentinho que nós não podemos estar, ele, por estar no hospital, tem sido chamado e tem socorrido a tanta gente. Então, vamos acompanhar o pastor Miguel, que nos terá o seu primeiro estudo na carta de Paulo aos Romanos. Ele terá outras oportunidades, mas hoje ele inicia a caminhada junto à carta aos Romanos. Então, acompanhemos com o pastor Miguel. A paz, irmãos, a paz à igreja, a paz aos que estão nos assistindo nessa noite. Nós vamos estar trabalhando um pouquinho. A carta de Paulo aos Romanos é grande, uma busca de entender essa história. Paulo, escrevendo aos Romanos, chama a atenção e vamos trabalhar um pouquinho nesse texto, onde, nesse comecinho de estudo, iremos ver de Romanos 1 e 2 e entendemos o propósito da carta de Romanos para nossas vidas e para o contexto de hoje. A gente pode tirar como lição desse texto. Após a nossa pesquisa, e um dos trechos que eu acho interessante é essa compreensão, Paulo chamando a atenção aos romanos, mas também chamando a atenção dos judeus para uma mudança de vida. E estou pesquisando na Bíblia Shed, que nos dá uma visão mais ampla, um pouquinho do que traz Romanos, a carta aos Romanos, e diz o texto assim, nesse início de trabalho, diz assim: após uma saudação e ação de graças apropriada, o apóstolo Paulo, apelando para um texto do Antigo Testamento, que está lá em Abacuque 2,4, introduz o tema de sua epístola, que é a justificação pela fé. Então, o texto de Romanos nos leva a uma visão dessa construção da justificação pela fé. Não são as obras, mas a fé que leva o homem à salvação. Os 3 primeiros capítulos de Romanos iniciais estabelecem o primeiro ponto principal, que todos os homens são pecadores. Toda a raça humana tornou-se pecador. Não há um justo sequer. Então, Paulo chama a atenção em sua carta, trazendo essa construção de que todo ser humano é pecador. Paulo começa com uma descrição sobre a grosseira idolatria e imoralidade dos gentios. Para o contexto de hoje também, a imoralidade e a idolatria também é algo tão assustador. Então, a carta de Romanos é tão atual para os dias de hoje, chamando a atenção para uma transformação de vida, de abandono do pecado, da idolatria e imoralidade, para uma vida de santificação. E isso é muito importante para nós. Não obstante, em razão da exibição do poder de Deus na natureza e do testemunho de sua própria consciência, que diz: são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Os gentios são reputados responsáveis, trazendo então essa dor ou esse julgamento de Deus sobre eles. Mas vamos ver também, não somente os gentios, mas os judeus, e nós também, conhecedores da palavra, temos que entender que nós não podemos viver debaixo do pecado, mas sendo justificados pela fé. Semelhantemente, os judeus, embora recebidos, favorecidos dos oráculos de Deus,
são também pecadores. Os gentios pecavam sem lei, perecerão sem lei. Os judeus pecam sob a lei e serão julgados pela lei, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Todos que vivem debaixo da lei de Deus são justificados. Todos que estão vivendo com Cristo Jesus são justificados. Então vamos ver o texto que nos chama a atenção para isso e veremos ponto a ponto para entendermos o que Paulo traz nesta visão de Romanos. E quem é o autor de Romanos? A Epístola de Romanos é a mais longa, a mais sistemática e a mais profunda das epístolas e talvez o livro mais importante da Bíblia, que chama essa mudança. Foi escrita pelo apóstolo Paulo. Nessa ocasião, ele estava ou se achava em Corinto. A cuidadosa composição da epístola sugere que após alguns momentos tempestuosos, com experiência ali, o apóstolo teve um período de tranquilidade antes de ter levado o dinheiro para aliviar a necessidade dos santos de Jerusalém. Isso situa a data da obra no início de 58 depois de Cristo. Diferentemente das outras epístolas, a de Romanos foi escrita a uma igreja que Paulo nunca ainda havia visitado. Toda a engenhosidade da crítica destrutiva ainda não foi capaz de impugnar a autenticidade desta epístola. Então, toda a carta de Romanos, segundo os historiadores, foi escrita por Paulo. Então, vamos ver o comecinho dessa história. Romanos 1:1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. A ideia aqui do primeiro verso bíblico de Romanos 1:1 traz essa visão de servo. E a proposta aqui, no original, a palavra é doulos, do verbo del, ou ligar, algemar, aprisionar. Paulo considerava-se aprisionado, preso junto a Cristo. Ele estava ligado a Cristo, ligado ao serviço de Cristo. Paulo se considerava algemado ao Senhor. A ideia então de que a carta de Paulo nesse comecinho, onde diz, sou servo, ou estou algemado, estou ligado ao serviço de Cristo, sou servo do Senhor, preparado para trabalhar. No verso 2, diz assim, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O que é interessante diz assim, o texto, outrora, prometido, indica a necessária relação entre o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, e o Novo Testamento. As Escrituras também são testemunhas da verdade do Evangelho. A palavra Sagrada Escritura é a primeira vez que esta frase aparece na Bíblia. Então, Paulo chama essa construção, essa visão de que o Antigo Testamento está ligado ao Novo Testamento, trazendo uma história de vida. E nós sabemos que a história de vida, ou essa história da proposta de Deus, que é a eternidade através de Jesus. No verso 3 e 4 diz assim, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, com respeito ao seu Filho, o Antigo mostrando a vinda do Messias, no Novo Testamento a vinda do Messias, o cumprimento da promessa de Deus, da salvação dos homens, e Paulo está chamando a atenção para essa construção de uma mudança de história. O texto fala que
Jesus Cristo, nosso Senhor, traz uma construção, uma transformação, uma mudança de vida, uma mudança de história, em que o Cristo da história estaria presente e vindo em santidade. O nascimento da linhagem de Davi, que é interessante que essa construção, nós olhamos para a Bíblia, todo o processo, nós temos trechos bíblicos dos evangelhos, quando aquele cego diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o que é interessante é que a linhagem de Jesus vem também de Davi. Declarado como filho de Deus na ressurreição. Assim como ele era o filho de Deus, em fraqueza e humildade durante sua vida na terra, foi exposto na ressurreição como filho de Deus em poder. O verso 4 diz: e foi designado filho de Deus. Há um contraste evidente entre, segundo a carne, a completa identificação com os homens. Jesus veio em forma humana para sentir a nossa dor, para compreender a nossa dor, para caminhar com a gente, sentir a nossa batalha, a nossa dificuldade. Mas, segundo o Espírito também, ele veio, como há entre nós, como há entre o corpo e o Espírito, Jesus também é Espírito. É diferente da distinção feita por Paulo ao descrever a vida natural do homem sem Deus e a vida daquele que morreu em Cristo e ressuscitou para a nova vida no Espírito Santo. Jesus veio em forma de carne. Jesus veio sentir como nós sentimos, mas ele veio também como Deus. Disse Jesus: eu e o Pai somos um. Então todo aquele que nasce em Cristo, vive em Cristo, vai participar da ressurreição de Cristo, como ele foi ressurreto, como ele ressurgiu dos mortos e nos deu a vitória sobre a morte. Hoje nós somos mais que vencedores. No verso 5 diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. O que é interessante é a palavra obediência. Vamos olhar essa construção. Obediência por fé. Pela desobediência, Adão foi separado da glória de Deus. Em Romanos 3:23. Pela obediência, baseada na fé em Cristo, temos reconciliação com Deus. Paulo trabalha muito essa questão dessa justificação pela fé. Nós fomos justificados pela fé. Olhando então para a história, nós vemos Adão na sua desobediência e nós vemos Cristo na obediência a Deus, nos trazendo a reconciliação novamente com o Senhor. Então a carta aos Romanos nos chama a essa construção do que o Senhor Jesus fez na história do homem, construindo então essa ponte. A palavra fé aqui não significa o evangelho ou doutrinas, mas o próprio crer em Cristo Jesus. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê não tem a vida eterna. E Paulo então chama a esta visão de que Cristo veio nos dar a certeza da vida eterna por crer nele. A fé em Cristo, não apenas numa construção doutrinária, mas uma construção da palavra viva em nós. No verso 6, 7 e 8 diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santo, graça a vós outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai,
e do Senhor Jesus Cristo. E o verso 8, vamos focar aqui no verso 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E o texto diz o seguinte: meu Deus. Olha que construção interessante. É uma expressão raramente usada. O verso 9 revela a fonte desse sentimento na íntima ligação do escravo amado com o seu mestre. Diz assim: porque Deus, a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. O meu Deus, diz Paulo, dou graças ao meu Deus. Estou ligado ao meu Deus, estou servindo ao meu Deus. Eu dedico a minha vida ao meu Deus. Quando Paulo, então, tem uma experiência ali em Damasco, do encontro com Jesus, disse: quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo, a quem tu persegues. E ali Paulo tem um encontro profundo com Deus. O verso 9 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo orou não somente em favor dos seus próprios filhos na fé, mas também por crentes desconhecidos. Paulo intercedeu por pessoas que ele ainda nem conhecia, porque as pessoas estavam tendo um encontro com Jesus. A experiência, então, nesse desejo de que as pessoas conhecessem esse evangelho. E Paulo traz, então, ao coração, a palavra, a mente, de que sirvo ao meu Deus pelo seu Filho Jesus Cristo. Que seja também essa nossa visão, a nossa ideia e a nossa construção, que nós servamos a Deus por causa de Jesus. Há um trecho de João que diz assim: tudo que pedis ao Pai, crendo recebereis, para que o Pai seja glorificado. Todas as coisas devem glorificar a Deus. E Paulo trabalha essa visão de que eu sirvo ao meu Deus por causa de Jesus. No verso 12, vamos ler o 10 em diante. Em todas as minhas orações suplico que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Confortemos é outra palavra que Paulo traz na carta aos Romanos. A finalidade da carta aos Romanos, como também da vida de Paulo, pensa em fazer e dar-lhes um fundamento seguro. Para onde, para quem está olhando, qual é a visão que temos que ter, como foi aos romanos e aos judeus, aos gentios e aos judeus. A visão que temos que ter é a visão em Cristo Jesus, porque esta é a proposta que Paulo traz para a gente. Porém, Paulo espera ser beneficiado juntamente com os irmãos de Roma. Deve haver sempre uma reciprocidade dentro da comunhão espiritual do corpo de Cristo. Então entendemos que no verso 12 diz: confortemos. Vamos focar nessa visão. Então essa finalidade da carta de Paulo é que houvesse essa comunhão, essa construção, para que nós entendêssemos o propósito de Deus para nossas vidas. O verso 14 diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Para os gregos, todos os não gregos eram bárbaros, pessoas que eram como gentios. Mas o verso 15 e 16 diz assim:
Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. E o 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o verso 16 traz essa visão. Cristo é chamado o poder de Deus, indicando novamente que o Evangelho é Cristo oferecido e recebido. Paulo trabalha essa visão, levando ao povo de Roma, levando aos judeus, levando aos gentios a palavra de libertação. E nesse caminhar, então, entendemos, no verso 17, de fé em fé, pode ser traduzido assim: baseia-se na fé e apela para a fé, onde é salientado o fato que a salvação não somente vem através da fé, como também é oferecida a todos os que creem. No grego, fé e crer têm a mesma raiz, justo. Significa a qualidade de ser justo no sentido de estar bem perante a lei. É um termo forense que vem dos tribunais e não propriamente relacionado com a moralidade em si. Então o verso 17 traz esta visão de Paulo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, eu quero fechar nesse momento até o 17. Nós vamos trabalhar mais até o capítulo 8, mas vamos entender que Paulo está chamando a atenção deste povo, para nós também, que esta epístola traz a justificação pela fé. Nós fomos justificados em Jesus diante de Deus. O sangue derramado do Cordeiro trouxe a nós a esperança viva do Deus vivo, porque a fé que nós temos em Jesus nos traz a certeza da salvação. O que está em nós, ou que habita em nós, nos traz uma vida de santificação. Como lá em Roma, e até os dias de hoje, o ser humano não mudou. A imoralidade, a idolatria ainda está muito presente. E a carta aos Romanos chama ao ser humano a um quebrantamento, a um arrependimento, a uma transformação de vida. Que pela fé nós somos salvos. Pela fé somos justificados por Jesus, pelo sangue derramado no Cordeiro. Então que o nosso caminhar, os irmãos depois com muito carinho, continuem a ler Romanos de 1 a 8 e vamos caminhar de tal forma que venhamos a entender o que Paulo queria trazer na sua carta, o que ele desejava mostrar ao povo romano, ao povo judeu, ao povo gentio, de que em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, nós temos a salvação para todo aquele que crer, para todo aquele que desejar aceitar a Jesus Cristo, a esse Evangelho. Quando Paulo diz assim: sou escravo, estou algemado, estou ligado, estou a serviço de Deus, não mais ao mundo, mas a Deus, não mais ao pecado, apesar de toda a raça humana, todo ser humano ser pecador, carecendo da misericórdia de Deus. Paulo chama a atenção de que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo e será justificado por Jesus Cristo. Então que nesse caminhar nosso aos Romanos, possamos entender o que Deus está fazendo, vai fazer, como Deus vai agir através da história, da minha, da sua, como na história dos seres humanos. Irmãos, vamos ler Romanos. Mergulhe aí na sua palavra
Entenda o que Deus está trazendo ao seu coração, como trouxe ao meu coração. É assim, Deus nos abençoe. Amém. Depois desse estudo, nesse precioso texto de Paulo aos Romanos, nós vamos então para o nosso período de oração intercessória. Sempre digo, a minha lista tem sido grande e hoje também ela é, mas nós vamos vagarosamente colocando diante dos irmãos, sempre com um detalhezinho para que cada crente depois possa interceder com inteligência a respeito dos pedidos. Então vamos lá? Primeiro, Tânia Fritz, ela pede agora por sua mãe, seu pai veio a falecer, e também pela sua irmã Sueli, que está lidando com tratamento de câncer. Oremos então. Querido Deus, começando a nossa jornada de intercessão, colocamos diante de Ti o nome da Tua serva, irmã Tânia, e nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor continue guiando essa vida para que ela possa abençoar as vidas ao seu redor. E aí lembramos da sua mãe, Maria Filomena, bem como da sua irmã Sueli. Cuida, ó Deus, dessa gente estimada da irmã Tânia e, por contingência, também da gente. E abençoa com vitória. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nos alegramos mais uma vez com a recuperação da irmã Sandra Mataruna, que está em casa, convalescendo da sua cirurgia. Nosso Deus, te agradecemos mais uma vez a boa cirurgia que a irmã Sandra Mataruna passou. Está em casa, vai melhorando a cada dia e nós com ela te agradecemos, porque sabemos que foi a mão do Senhor que operou nesse tempo na vida da tua serva. E nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembro da irmã Maria Marquesa. Nosso Deus amado, nessa hora lembramos da irmã Maria Marquesa Dias. Ela continua hospitalizada. E a crescida dessa enfermidade Covid que ela vai suportando no tratamento. Deus amado, que situação complexa para a sua família. Vê-la hospitalizada e saber do seu isolamento sem poder estar com ela. Mas a tua mão não está faltando e vai continuar conduzindo ela na recuperação e a família no suporte desse momento. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A irmã Vívia continua pedindo as orações pela sua mãe Marli, ainda em tratamento. Deus e Pai, em nome da irmã Vívia Mourão, com ela, inclusive, nós te suplicamos pela vida da sua mãe, a dona Marli. O Senhor conhece as dificuldades pelas quais a dona Marli está passando e sabemos que a mão do Senhor, a condução do Senhor está lado a lado com esse problema. E nós agradecemos porque o Senhor não vai deixar faltar coisa alguma. Sê com ela, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Lembro da irmã Eunice Conejeiro Pérez. Pai amado, aqui está a tua serva de longos anos de vida, 94 anos. E agora alcançada por outras enfermidades que o Senhor bem conhece. Nós nos solidarizamos como irmãos, nós como que abraçamos a tua serva e te rogamos, Senhor, que a abençoes com os teus cuidados, com a tua proteção, com o zelo médico e com a eficácia dos remédios. Nós pedimos essas bênçãos e favores confiados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmão Oscar de Lima. Senhor, seguimos agradecendo e ainda intercedendo pela vida do irmão Oscar, da irmã Lindalva, da sua família. O irmão Oscar está melhorando, ele vai subindo a cada degrau da sua recuperação, mas nós entendemos que a tua mão está com eles, está cuidando, inclusive do entorno da sua casa, e o Senhor conhece as peculiaridades daquele lugar onde o teu servo reside. Continue, ó Deus, a guardar a casa do teu servo, a vida do teu servo e a sua saúde. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Dorcas Correia Silva Lima. Senhor, já temos conversado contigo individualmente, como igreja, a respeito da irmã Dorcas. A sua recuperação vem num processo regular, gradativo, mas vem recuperando. Cada dia uma pequena vitória que, somando a Deus, forma a vitória que essa tua serva está alcançando. Suplicamos pelo coração do teu servo irmão Jorge, seu esposo, bem como das suas filhas, seus netos, enfim. Ó Deus, repouse teus cuidados sobre a vida da irmã Dorcas. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Emídio, irmã Alda e irmã Luciana Neto. Oremos por esses irmãos. Senhor nosso Deus, aqui estão 3 servos do Senhor, 3 servos que trabalham conosco, que uns já viveram mais tempo, outros um pouco menos, mas dedicados ao Senhor. Irmão Emídio e a sua luta pela sua recuperação, pelo seu equilíbrio emocional. A irmã Alda, por suas necessidades, sua limitação de andar, a sua família em sua volta. E a irmã Luciana, um pouquinho mais distante de nós, mas, ó Deus, muito perto do teu coração. Tu sabes que a tua serva tem lutado muito e lutou muito com a recuperação do filho, e certamente isso causou-lhe algum desgaste, mas a tua mão, os teus cuidados serão suficientes para recuperá-la. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Casal Birajara e Catarina, sempre nossa atenção. Deus e Pai, aqui são os teus servos que nesta semana completaram mais um ano de vida conjugal. E nós te agradecemos por esses anos todos, mas também te agradecemos porque não tem faltado na vida deles os teus cuidados. Principalmente nesses últimos tempos, eu diria anos, em que eles têm enfrentado alguns momentos de dor, mas têm enfrentado também, têm recebido também livramento. Abençoa-os, ó Deus, guarda-os, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho aqui no site, hoje então a lista está enorme, eu vou separar 5 nomes. Depois eu continuo num outro momento de culto. Reinaldo, só tem esse nome, pede pela restauração do seu casamento. Tainá Silva dos Santos, que passará por uma cirurgia, diz ela, bem complexa, não sei se já passou. Se ela estiver nos acompanhando, nos dê retorno, é uma cirurgia ortopédica, segundo ela, complexa. Gabriela, que pede a Deus que lhe dê mais disposição para o enfrentamento na faculdade. O Davi Toledo, que já é um nome frequente conosco, ele tem sempre uma lista de pessoas, mas ele espera as nossas intercessões. E eu vou parar aqui em Elisângela Fernanda. Ela pede por ela e seu esposo, por vitórias familiares. Deixa eu acrescentar aqui mais Ana Paula Andrade, problemas pessoais. Então os nomes são Ana Paula, seus problemas pessoais. Elisângela Fernanda, por ela e pelo esposo, vitórias na família. O Davi e sua lista. A Gabriela, mais ânimo de estudo. A Tainá e a cirurgia. E o Reinaldo, restauração do seu casamento. Vamos orar? Nosso Deus, essas pessoas olham para a nossa igreja, oferecem seus nomes e indicam seus problemas e pedem a nossa intercessão. Pai amado, nós somos simplesmente teus filhos, filhos que chegamos a essa condição porque aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador e o Senhor é o nosso Pai. Então, nessa condição de filhos do Senhor, nós clamamos por essas vidas. E te rogamos, ó Deus, que eles entendam que a tua mão está conduzindo as suas vidas e que eles reconheçam a tua intervenção e ofereçam ao Senhor a glória devida pelas vitórias alcançadas. Abençoa essas pessoas, nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aqui para outros casos. Sim. Tenho aqui a irmã Josélia Souza de Oliveira, tratamento de saúde, e vamos acrescentar o irmão Animésio de Souza Moitim, que é gratidão
porque está em casa recuperando. Deus e Pai, 2 filhos teus estamos agora te apresentando. A irmã Josélia, seguindo o seu tratamento, aguardando o dia da cirurgia que os médicos estão dizendo que é para daqui a pouco. E também o teu servo, irmão Animésio, avançado em idade também, mas foi do teu agrado conceder vitória na cirurgia que passou. Abençoa, Deus, esses 2 irmãos, ajuda-os nas vitórias, ajuda-os nas lutas, como tens feito até aqui. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sigo com Inalda, que pede pela sua irmã Glaucineide, e com Javé e Antoeme. Nosso Deus, esses 3 nomes também têm sido objeto contínuo da nossa intercessão. A Glaucineide, o Javé, o Antoeme, cada um tem a sua necessidade. E o Senhor bem conhece cada uma. Por isso, dispensa-lhes, ó Deus, aquilo que precisam na medida, na dosagem adequada para a sua recuperação. Nós sabemos que da situação mais complexa, que nós achamos mais complexa, àquelas mais simples, segundo a nossa maneira de ver, em tudo o teu poder é suficiente para socorrer. Isso te rogamos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho mais 2 casos. João Gabriel, 14 anos, que a gente vem cuidando dele em oração, e a irmã Mônica Tonon acrescentou 2 nomes da sua parentela, penso eu que sim. Vinícius, que está dependendo de vaga hospitalar para tratamento de câncer, e Anne Pimentel, também com câncer e muito debilitada. Então, 3 casos da mesma enfermidade. João Gabriel, 14 anos, o Vinícius e a Anne Pimentel. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, essa é uma enfermidade que nos assusta em muito, mas o Senhor tem trazido ao coração de muitas famílias muitas vitórias. O João Gabriel, por quem temos tanto te pedido, o Vinícius e a Anne, cada um tem um momento, está num tempo próprio que precisa da tua graça. A vaga no hospital, o fortalecimento para o enfrentamento da quimioterapia de Anne e João Gabriel. Enfim, ó Deus, essas são pessoas para as quais pedimos graça, misericórdia na vida deles. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, aqui no finalzinho eu sempre tenho assim umas coisas mais amplas, mais gerais. Por exemplo, pedir pela liderança administrativa da nossa igreja, os nossos comitês, a nossa diretoria jurídica, nossa comissão de finanças, nosso conselho fiscal, nossa assessoria jurídica, nosso ministério diaconal. Esse povo precisa da proteção de Deus, da inteligência de Deus na sua gestão, nos seus trabalhos em nossa igreja. Oremos por eles. Oremos também pela nossa juventude, como temos estado preocupados e a gente está buscando soluções para ajudar os nossos jovens e adolescentes. Nessa hora especificamente, quando estamos pedindo a Deus a indicação de uma pessoa que venha lidar mais de perto, juntamente conosco, junto a eles, pela nossa cidade, pelo nosso país, enfim, pelas coisas que nos cercam. Oremos então, finalizando o nosso período. Nosso querido Deus, após interceder por tantas pessoas e motivos tão variados, agora, ao Pai, pedimos que o Senhor continue olhando para a nossa igreja como tens feito nesses 99 anos. Desde aquele grupo que, chegado de Madureira, se entusiasmou pelo trabalho aqui no Pichincha, até agora, nós, os que chegamos depois, a tua graça não nos tem faltado. E nós pedimos que assim seja, ao completar 99 e seguindo para os outros anos até a tua volta, Senhor. Mas nesse grande grupo que é a igreja, nós temos um grupo significativo dos nossos filhos, sobrinhos, netos, que são os adolescentes e os jovens. O Senhor tem visitado o nosso coração.
O Senhor sabe o que passa por ele nesse momento e nós queremos colocar com paciência, com calma, mas com muita confiança essa questão para que o Senhor nos ajude a resolver. Nós confiamos na tua direção e na tua solução. Vem nos ajudar, Senhor, como tens feito sempre nas nossas inquietudes. E agora, Pai, lembramos da cidade, lembramos do nosso estado, o nosso país. Ó Deus, suplicamos que os nossos governantes atentem com mais precisão para o direcionamento que o Senhor quer dar e eles precisam atender, porque do Senhor vem sempre os caminhos perfeitos. Continues a cuidar da nossa terra, da nossa pátria, da nossa denominação. Nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, depois desse período tão longo, não é? Mas tão necessário, nós vamos cantar "É bastante para mim a tua graça". Verdade absoluta, é bastante para mim a tua graça. Nessa confiança, cantemos. Queridos, após esse cântico, já terminando o nosso culto, renovamos o nosso grande abraço, renovamos a nossa expectativa, né? Para amanhã o nosso culto. Eu espero conseguir dormir, mas eu estou muito ansioso, desejando muito que a gente tenha um dia de muita vitória. Então, amanhã, quinta-feira, dia 11, estejamos todo o dia, aliás, como todos os dias devemos estar, na presença de Deus, pedindo para que os que puderem vir e aqueles que acompanharão de casa, nós formemos um grande grupo de adoradores, louvando a Deus por esses anos de lutas e de vitórias, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos encerrar o culto acompanhando a irmã Vânia Lima Domingues Fritz para nos conduzir nessa oração. Que coincidência interessante. O Wagner, o esposo, começou o culto e a Vânia, a esposa, vai fechar o culto. Que bom, família e igreja, duas coisas que andam sempre muito juntas. Oremos com a irmã Vânia Lima Domingues Fritz. Senhor Deus, Pai que está no céu, Senhor, te agradeço, Senhor, pelo culto que nós acabamos de assistir nesse momento, Senhor.
Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê a paz, Senhor. Que nós possamos ter esse resto de semana, Senhor, abençoado em Ti. Te peço, Senhor, pelos 99 anos da nossa igreja, Senhor, seja com o pregador, o abençoando, Senhor, dando a ele a sabedoria da sua palavra, Senhor. Ó, Senhor, eu te agradeço por o Senhor ter nos guardado de todo mal nesse tempo tão difícil que nós estamos passando. Obrigada, Senhor, por guardar toda a minha família, os nossos amigos, Senhor, e que o Senhor continue, Senhor, protegendo todos nós, seja com as nossas famílias, Senhor, e que o Senhor possa acampar um anjo, Senhor, na nossa casa, Senhor, para nos guardar. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome do meu Senhor Jesus. Amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557. Ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.